Salve Builders! Começando a nossa segunda temporada de conteúdos ao vivo, agora no podcast Builders. Pequenos hacks, grandes escalas. E eu não poderia aqui estar com a pessoa mais relevante para a gente começar essa rodada, com o nosso CPTO da SkyOne, Renan Sanches. Bem-vindo, meu caro. Tudo bem, gente? Obrigado aí pelo convite. Estamos aqui em casa hoje para falar um pouquinho, trocar ideias. E vamos lá. Obrigado, Senna. Obrigado, Robson, pelo papo hoje. Vamos falar aí. Vamos falar de coisas de empreendedorismo, de visão, de SkyOne. Vamos ver como a gente pode trocar uma boa ideia. Top. Massa demais. Eu tô aqui com o meu grande parceiro de banca, coach, líder, mentor, Robson. Como chega, meu caro? Nós chego bem, sempre acompanhado de Jesus aqui, né? E a gente tá aqui num momento fantástico, né? Porque eu vi o Renan crescer. Opa! Sim. A gente vai contar essa história. Não, pros lados não, que você é um cara muito alto. Mas eu vi o Renan crescer desde o começo da SkyOne. Então é uma honra estar aqui com o Renan, super prazer. Meu boss, meu atual boss aí, galera, depois toma um cafezinho aí, a gente troca ideia sobre isso. E, cara, vi a nuvem também crescer. E aí, cara, já começa com a pergunta. Tô ligado que você depois vai falar uns bagulho aí, né? Qual que é a pergunta? Cara, seguinte, você e os seus sócios tiveram uma ideia, né? Lá no início do negócio, talvez não tivesse tão claro que estava sendo construído. Mas, cara, de onde veio essa inspiração? Conta um pouquinho desse início ali da SkyOne, que não era SkyOne ainda, né? E, cara, como pivotou para chegar no negócio de nuvem? Boa. Bom, vamos lá. Por onde a gente começa, né? Acho que, na verdade, assim, todo negócio, acho que tem uma cabeça de empreendedor que ela é bem doida, assim, que você começa a enxergar a oportunidade e problema em tudo. Então, assim, esse é o mindset do empreendedor. Você entra numa loja no shopping, você vê se o vendedor tá vindo te atender, se a roupa tá no lugar, se não tá. Então, tá o tempo todo pensando como que existem problemas e como é que a gente pode resolver esses problemas. Certo. A SkyOne, especificamente, ela nasce com uma ideia de resolver um problema, que era assim, acessar softwares remotos de qualquer lugar, até para resolver problemas de empresas que estavam fisicamente separados, matriz e filial de uma forma geral. Tinha muito problema com isso há 15 anos atrás. E eu acho que o cerne da situação é como que a gente encontra problemas a serem resolvidos. A tecnologia a gente enxerga, apesar da SkyOne ser uma empresa extremamente tecnológica, acho que a tecnologia é um meio como é que a gente resolve isso. Para chegar a um fim, né? Para chegar na solução do problema. Porque o cliente compra uma solução de problema. Se é com software, se é com cloud, se é com dados, inteligência artificial, ele está comprando uma solução de problema. E aí, em 2012, 2013, a gente tinha uma ideia que era essa de tentar conectar, entregar melhor softwares através de distâncias, né? Na época tinha soluções de virtualização de aplicação e etc. E acho que cloud nem estava no nosso caminho, né? Ele surgiu através de um evento que a gente foi, da AWS, chegando aqui no Brasil, 12, 13 mais ou menos. E aí a gente conectou talvez aquele momento com um momento de você estar muito próximo do cliente e testando ideias, né? Então a gente foi nossa primeira ideia, a gente foi no MVP testar com o cliente. Legal. Então são parênteses aqui, tem um livro muito interessante que acho que ele se mantém atual agora, que é o Startup Enxuta ou Lean Startup. Do Bíblia, né? Eric Ries. Eric Ries. Lembra que a gente tem um curso que a gente fala do MVP? Opa! E lá do cara que criou o MVP tá envolvido com o Eric Ries, lá, o Ries, né, no passado. Tem tudo a ver com o Vale do Silício, tem tudo a ver com esse momento, inclusive que a gente vai falar daqui a pouco, esse tal de inteligência artificial, né? Esse bagulho aí. Isso aí. Então ali, cara, é um bom guia de como que você pode testar ideias. E testar ideias para resolver problemas de cliente. Então, quando você vai numa empresa, no nosso caso, que é um negócio B2B, a gente atende clientes corporativos aqui, tem uma pergunta mágica, fala, cara, qual o problema que você quer resolver? E todo mundo tem um grande problema que já vem na cabeça rápido. Fácil. E aí lá no início, pegando o gancho, a gente falou assim, ó, você tem problemas, logicamente tinha empresas que tinham mais de uma filial ou matriz, etc. E aí falou, cara, você tem problema de conectividade? Já tenho, meu software está na matriz, o banco de dados está local e tem uma latência, o software fica lento, tudo negócio. Mas o meu maior problema não é nem esse, meu maior problema é aquele computador que está ali no cantinho. Cara, ele quebra toda hora, tem o suporte da TI que é externo, interno, pô, o cara aparece, não aparece. Cara, resolve esse problema. E aí, talvez juntando um pouco, resumindo aqui uma história longa, curta,
juntando, acho que o que a gente queria resolver de software com essa característica de ele aquele cliente ou os primeiros clientes falam assim, cara, resolve o problema de infraestrutura para mim. Aí a gente começou a juntar isso com a chegada da Amazon no Brasil, Cloud Computing começando a evoluir. E eu acho que deu jogo ali. Mas veja que o ponto é, cara, que problemas quer resolver? Então, tá sempre com o ouvido aberto, fazendo a pergunta certa para o cliente. Eu acho que é isso que surgem as soluções. E, naturalmente, elas vão se desenvolvendo ao longo do tempo, né? Claro. Ô, Renan, e nessa época, né, vocês ali na sociedade provavelmente descobriram esses problemas, escolheu ali o que talvez fazia mais sentido para atacar, que deu origem no que a gente faz hoje aqui na SkyOne, né? Mas muito provavelmente isso não tinha ainda uma sensibilidade de negócio, né? Entre você ter um problema para resolver e você gerar caixa e você ter um negócio, a avenida é grande, né? Tem muita coisa para acontecer, né? Como é que você descobriu que tinha Product Market Fit nessa primeira versão do produto ali, que eu acho que não tinha nenhum nome ainda, porque era tudo Sky in One na época ainda, né? O nome da empresa está sendo concebido. Bom, a verdade é que você não sabe, né? Então, nos primeiros meses, você não sabe se você tem um produto que é replicável. Você precisa testar ele, testar em mercados diferentes e ver o quanto que ele é replicável. Mesmo depois aqui, nessa época, talvez isso não estava tão claro para a gente de quanto tempo demorava para você encontrar o tal do Product Market Fit. Certo. Mas, assim, até em outras soluções que a gente criou ao longo do tempo aqui, a gente viu que para você chegar num market fit mínimo ali, desde a construção, só um parênteses aqui, antes da inteligência artificial, que você tinha um tempo de construir produto, MVP, etc. Outro Tinha um mundo, tempo, né? 2012, 13, galera, não tinha Vibe Code. Aí, ó, quem estiver assistindo a live, Vibe Code é uma coisa de 2 anos atrás. O mundo naquela época era diferente. Não, mas mesmo em A, assim, de uma forma geral, como é que eu acho que hoje dá para construir MVPs mais rápidos que a gente fazia antes. Mas assim, ao longo até da SkyOne, a gente percebeu que para você, cara, tentar encontrar alguma coisa ou ter um cheiro que você está no caminho certo, assim, naturalmente demora 18 meses a 24 meses. Conceber o produto, desenvolver, ir para o mercado, testar, etc. Até você fala assim, cara, atingir aqui meu primeiro, sei lá, 50 mil reais de MRR, 100 mil reais, ele demora ali 18, 24 meses. A gente, pelo menos aqui na SkyOne, a gente passou isso alguns ciclos aqui. Eu acho que hoje talvez esteja mais curto esse ciclo, dado que a tecnologia ela permite ser construída e testada um pouco mais rápida, né? E adaptando a forma como a gente vai entregando para o cliente. Mas acho que tem um tempo ali de gravitacional que a gente não consegue romper, que é ir falar com o cliente, é testar, ajustar, devolver a solução, pegar um feedback. Então, acho que esse tempo ainda vai existir ainda dentro das estruturas, né? Claro. E lá no começo foi mais ou menos isso aí, Robson. A gente começou testando, o problema que o cliente 1, 2, 3 tinha, não era o quarto não tinha, mas o quinto e sexto tinha, e aí a gente falou, cara, tem alguma coisa aqui que eu acho que faz sentido a gente fazer. Até chegar no que a gente chama de negócio repetitivo, né? Que você, de um cliente para o outro, está repetindo sempre o mesmo negócio. Falando de um cliente para o outro, meu amigo, aí, só dá um salve aqui no pessoal do chat. Tem gente aí, vendo meu? vocês. Deixa eu ver quem tá aqui. Tem uma galera, hein, cara? O pessoal tá online aí, mandando boa tarde, boa noite pra gente. Esse maluco aqui mandou uma pergunta aí, o que ele quer? Opa, antes de tudo, lembrando que a gente tá ouvindo você aqui no chat, então fala pra gente de onde você tá falando, sua profissão, se é Sky Owner, se é parceiro, se é SV, a gente tá aqui te ouvindo. E vamos aqui a nossa... Isso aí tá parecendo um programa bíblico, hein? Fala que eu te escuto. Que é isso? Daquele jeito, Daquele jeito. Ô, Jesus, calma, depois, hein? Depois, né? Ainda muita coisa vai acontecer nessa nossa temporada de lives aqui. Qual é a pergunta, Robson? Olha só, a pergunta está relacionada ao crescimento aqui da SkyOne, né? Eu acho que a pessoa até conhece um pouquinho da história, de repente é um funcionário que está desde o início da empresa, ele perguntou aqui, ó, nessa época, né, de crescimento, uma empresa cresce muito rápido, você tem um dilema, talvez, da agilidade, né, de você reiteradamente repensar um produto e, às vezes, refatorar, né, e de você sustentar, né? Então, a SkyOne é uma empresa de milhares de clientes hoje, né? Sim. E aí você tem esse dilema. Né? A pergunta é exatamente essa. Como é que você equilibra os dois pratinhos, né? De você frequentemente estar criando novos produtos e repensando até tudo que já foi feito, né? E sustentar aquele montão de cliente que, de alguma forma, paga a conta, que é o cliente que está esperando a estabilidade, o controle, a governança, que no final do dia é um negócio estável, né? Então, você tem um negócio estável e tem um negócio que tem que ser, do outro lado, ágil, né? Como é que você faz aí? Então,
Se eu entendi exatamente a pergunta, o quanto que você gasta, quanto a gente gasta de tempo com talvez as inovações mais disruptivas de produtos novos, comparado com a parte de sustentação, certo? Eu acho que ele não deixou bem claro, mas é isso, ó, o tempo e também eu acho que um método talvez, né? Porque você investe tempo numa coisa, mas tem a outra para fazer. Então, como é que você decide isso? Bom, acho que aí de uma forma bem pragmática aqui, sem enfeitar muito o negócio, a gente vai sentindo isso ano a ano, entendendo para onde a gente vai e assim, tentando entender também o mercado e o que a gente está sendo, o que eles estão pedindo. Certo. Acho que o ponto principal, assim, que toda empresa, não é diferente que na Sky One ou toda empresa, cara, você nasceu, você está crescendo, cara, em determinado momento você começa a morrer o tempo todo. Então você está dia após dia morrendo se você não fizer nada, se você não inovar, se você não fizer coisa diferente. A inércia tem custo, né? Parte da inovação, ela é você continuar evoluindo as plataformas, não precisa ser algo disruptivo, mas tentando colocar mais agilidade, mais segurança, mais performance, mais soluções dentro do produto que você atende, dando uma cobertura maior. É aquele lance que você fala da consistência, né? De você consistentemente melhorar 1% Exatamente. dia a dia, um dia após o outro. Então, assim, você vai crescendo. Acho que isso aí hoje é 70% do nosso roadmap de produto. São nas evoluções dos produtos e categorias de produtos que a gente tem. Certo. Naturalmente, você tem uma parte disso que você gasta com correção, ajuste e bugs de sustentação, que é normal, em torno de 15%, 10% a 15%. E a gente separa um tempo de 10% a 20% também aproximadamente para criar coisas novas e fazer novas experimentações de produtos que a gente ainda não... A gente suspeita que possa ser uma nova avenida de crescimento, uma nova solução para o cliente. Algumas hipóteses, provavelmente, de mercado que precisa de uma validação técnica e talvez até um MVP rápido. Perfeito. Exemplo, agora a gente está falando muito da AI verticalizada por indústria. O que seria isso? Porque provavelmente a maioria da galera não sabe. Você sabe, né? Sei não. Então, conta para nós. O que é o IA vertical? Bom, vamos lá, só dar um passo atrás. Acho que a palavra IA ela tá bem desgastada, né? Ela vai... Só nessa conversa aqui já falou umas 50 vezes a palavra IA. Bem mais 50. O microfone tem IA, o som tem IA, o notebook Air tem fryer IA, tem IA, tem tudo tem IA. a garrafa Stanley tem IA. Então, assim, deu uma... Mas é uma tecnologia de uso geral, que acho que ela atende todos os princípios em cima disso. Então, quando a gente fala de verticalizar ela, é tentar sair um pouco de uma solução end-to-end, que é o Sky One Studio, que ele pode fazer infinitas coisas ali dentro, para a gente até produtizar algumas pequenas soluções para ir verticalizadas no mercado. Por exemplo, Perfeito. Quando você vai resolver uma solução de atendimento, sabe? Primeiro nível do atendimento do suporte técnico. Você chega com uma solução super desenhada para aquele tipo de cliente, para aquela vertical, com aquele pitch, etc. E aí você pode ter uma implementação muito mais rápida dentro desse cliente. Então, assim, coisas que a gente está testando agora, como é que o cliente compra, né? Porque diferente de uma solução mais ampla de dados, inteligência artificial, que às vezes muitas vezes adquirida pela área de TI, a de dados, ciências de dados ou implementação de AI, quando você vai para uma IA verticalizada, você está falando muito com a questão de negócio. Perfeito. O cara lá o gestor da área que ele quer comprar uma solução para fazer. Então, assim, parte daquele tempo ali que a gente gasta, que a gente separa para experimentar coisas novas, e isso existe também preparação de produto, alguma coisa nesse sentido. Mas, assim, acreditamos que a evolução dos produtos, desde que eles tenham uma linha clara de crescimento, mercado, etc., ele é mais importante do que você tá inovando o tempo todo e não gerando valor ali para o cliente na ponta. Claro. Até porque, assim, se você olhar na disrupção, que é um termo que a galera também transformou em carne de vaca, todo mundo, disrupção, é difícil pra caramba para fazer, né? Porque a disrupção, no final do dia, ela envolve o mercado inteiro. Né? A evolução é mais fácil para fazer e, normalmente, na evolução você tem muita inovação. Né? Quando a gente olha um notebook, a gente olha os microfones e tudo que a gente tem aqui ao nosso redor nessa sala, não são coisas disruptivas, são coisas evolutivas. O notebook é uma evolução de uma versão anterior do computador, que é uma evolução de uma versão anterior de um computador que era cartão perfurado. E tudo se transformando. Exato, né? E evoluindo principalmente, né? E, Renan, tem um ponto aqui que a gente podia discutir, que eu acho que é famoso hoje em dia, a galera chama de building public.
O que é Building Public? Tem uma turma que faz SaaS na internet. Basicamente, o cara abre um canal do YouTube e fica postando lá, ele criando o software dele. Vibe coding, né? E isso está trazendo aí uma onda de novos softwares, de novos produtos, alguns bem-sucedidos, outros nem tanto, mas criando um mercado. E esse mercado vem nessa esteira do Vibe Coding. E provavelmente ele é um mercado que tem uma maturidade em algum momento, mas agora está na fase do hype, né? Eu acho que a IA está trazendo alguns hypes, e um dos hypes é o Vibe Code, né? Como é que você vê esse momento da tecnologia, onde tantos hypes em paralelo impactam ali o tomador de decisão, que precisa ainda no final do dia tomar uma decisão que é melhor para o meu negócio, né? Como é que eu faço para o meu negócio gerar mais resultado? O caminho é fazer por conta própria ou contar com parceiros? Como é que o gestor que está assistindo deveria decidir? Tem de tudo, né? Acho que cada vez mais a gente está com uma overdose de informação, de notícia, etc e tal, e tá todo mundo falando, para onde a gente vai, o que a gente escolhe. Você não tomar nenhuma decisão também é tomar uma decisão e você corre risco também fazendo isso. Mas eu volto para aquele ponto lá, né? Assim, eu acho que as coisas estão pegando seu gancho, está surgindo muitos desses micro SaaS, né? Soluções mais rápidas que vão solucionar pequenos problemas. Mas acho que o ponto é o seguinte, assim, ao invés de a gente contratar soluções pela solução, pelo produto, pelo hype, eu acho que cada vez mais a gente as soluções vão nascer e elas vão se posicionar até talvez no modelo comercial para soluções de problema e não mais assentos, que é o que a gente tem observado nesse mercado de SaaS. Ele ainda você compra lá usuário, licença. Quantidade de licença. E tem um salto de fé que você vai resolver os problemas da sua empresa com aquela solução. Muitas vezes você resolve, muitas vezes você não resolve, ou muitas vezes o valor não é o que você esperava em cima disso. E em alguns casos o cara empilha um monte de SaaS, né? Tem uma série de sistemas lá dentro, qualquer empresa tem 60, 70 softwares. Vão resolvendo os problemas dentro de casa. Eu acho que agora, assim, onde que os gestores podem tomar boas decisões, e essa é uma das experiências que a gente também tem feito aqui na SkyOne, que é, ao invés de eu te vender uma solução, um produto que você vai pagar por mês, por assento, por usuário, a gente está propondo vender uma solução de um problema. E assim, quanto custa o seu problema, por quanto você está disposto a pagar. Baseado no valor. Baseado na solução que você está fazendo. Sim. Então, assim, se você tem um problema dentro de casa que te custa R$100 mil por mês, baseado em pessoas, processos ou perdas, etc., se a gente resolver esse problema por R$20 mil por mês, você, cliente, estaria disposto a pagar por isso? Perfeito. É óbvio que tem software, tem IA, tem tecnologia, claro, tem muita coisa ali dentro, tem serviço, mas acho que é uma outra forma de contratar. Perfeito. Tá? Acho que o mercado não está pronto para isso, mas pode estar indo para um caminho em que as soluções elas vão ser baseadas, aliás, as compras vão ser baseadas em soluções e não mais no modelo tradicional de SaaS, software, em cima disso. Mas as iniciativas são super válidas, né, Robson? Porque eu acho que isso exercita a criatividade de achar soluções de problemas nichados, de verticais específicas e tem muito espaço para todo mundo, acho que dentro dessa jornada. Né? Esse problema continua, né? Bacana. Você manja do SkyOne Studio, não manja? Ouvi falar, manjo. Andei aprendendo bastante aí. Nos bootcamps você já andou criando uns agentes que eu tô ligado. Já criei. Já criou. E você sabe que ele é uma evolução, cara? É mesmo? Ele é uma evolução. Nasceu de algo que já existia antes, né? Já existia antes, e ele tem aquele lance do que o Renan estava falando, de você aplicar uma inovação de forma sistemática num produto para ele ir mudando de patamar. Será que a gente pode falar um pouquinho para a galera aí como é que ele evoluiu ao longo dos anos? Já dá para falar isso, né? Total. Então, o que hoje é o SkyOne Studio, hoje ele é uma suite, acho que tem 3 grandes pilares, né? Primeiro, a parte de integração sistêmica, o tal do iPaaS, que é Integration Platform as a Service. Essa, por si só, é uma categoria própria ali em cima disso. Um middleware, né? Que o pessoal fala também. Que na verdade, acho que alguns anos atrás, esse era o maior dos problemas das empresas, né? Muito software, muito SaaS, bases de dados totalmente desconectadas e as informações transacionais pouco se comunicavam ou tinha muita redigitação, trabalho, né? Então, na nossa jornada de SkyOne, a gente via como visão, assim, as empresas se digitalizando, indo para a nuvem, escalonando, acho que resolvendo esse grande problema de infraestrutura, dos softwares, de acesso. A gente observava e observa ainda como uma segunda etapa
Eu falei porque observava e observa porque tem empresas em vários estágios aqui Sim, no cada um está num momento, né? Brasil, América Latina, Estados Unidos, mas Super. mesmo aqui no Brasil tem várias óticas que a gente assiste. E a gente observava essa segunda dor. Então, voltando para aquele papo inicial, fala, cara, qual que é o seu próximo problema? Você já foi para a nuvem, já está conectado, está muito melhor sua operação. Meu problema são dados, estão desconectados. E aí surgiu a primeira versão do SkyOne Studio, assim, tinha outro nome na época, e ele era um iPaaS que integrava softwares. Assim, exemplo, eu vendi no e-commerce, preciso dar baixa no meu estoque no SAP. Você baixava lá. Tinha que abrir as duas aplicações, né? Chegou um lead no site, cara, preciso cadastrar no meu CRM, que é o Salesforce. E essa troca de informações transacionais, que era importante. Isso evoluiu, então os clientes que trabalhavam com essa solução acho que tinham um bom resultado, acho que uma super satisfação. E aí a gente foi para o próximo problema deles, ainda mais conectado nessa questão, falou assim, legal, eu conecto os softwares transacionais, eu tenho resultados, eu tenho um monte de automação aqui dentro, mas eu queria agora trabalhar os dados, juntar dados externos, pegar dados de Serasa, BGE, cruzar e fazer uma análise ou dashboards mais específicos e talvez uma abordagem mais data-driven de democratizar os dados em cima da empresa, dentro da empresa. E tinha uma galera, Renan, que falava na época uma palavra que era uma tal de governança, né? Opa. E o que é isso do ponto de vista de dados? O que quer dizer Segue governança? falando bastante, né? Ainda tá bem Isso bom. é uma loucura, né? Mas sim, só para concluir ali, então a gente criou um segundo pilar dentro do SkyOne Studio hoje, que é a parte de dados, orquestração, os pipelines de dados. E a governança que está lá dentro também. E a governança do dado lá para você poder democratizar, fazer os data meshes, tudo isso aí. Então a gente resolveu um segundo problema, acho que é natural dentro dessa esteira de integração de dados. E aí, há 3 anos atrás, foi muito óbvio as questões de muita experimentação com a parte de AI, mais focada assim, nos agentes de AI, que acho que hoje é o grande motor ali que está por detrás de todas essas AIs conhecidas como Anthropic, OpenAI, etc. Por detrás tem sempre um agente fazendo alguma coisa, um agente do chat, tudo isso. E a gente viu ali que a gente está muito bem posicionado no sentido de para as empresas consumirem AI, na minha visão, e acho que talvez transferido para a visão da SkyOne aqui, é que a matéria-prima para as empresas é o dado privado. Sempre é você fazer coisas de negócio, coisas mais sérias e que têm um impacto maior. E o dado privado, ele necessariamente não pode ser exposto, né? Ele precisa estar privado, mas assim, ele precisa ser organizado, estruturado, consolidado de uma forma geral. O Renan, sabe como é que a galera chama isso? Camada Gold, né? Você tem que sair do bronze pro prata, pro Gold. Aí lá no Gold, que é onde o agente de AI quer consumir. Onde a mágica acontece. Onde a mágica acontece. Ela não acontece por mágica. É onde a mágica acontece. Mas tem um trabalho ali que é o tal da orquestração dos dados ali pro agente funcionar, né? Perfeito. E aí a gente criou esse terceiro pilar que era, cara, acho que juntar essas peças dentro de um único local. Até porque o nosso cliente, ele, acho que natural, né? Acho que vários clientes eles querem comprar algo que eles entendam que seja mais simples. Então, quando você fala que tem, eu vou contratar uma solução de iPaaS, aí eu vou contratar uma outra de Warehouse Lake, eu vou contratar uma outra de Agentica, que vai fazer as questões. Aí depois você vai contratar um servidor de inferência fora. Tudo isso, assim, não se fala normalmente. Então, que era para ser uma solução, em alguns casos, vira um problema, porque o cara tem que gerenciar um monte de tecnologia. Exato. Ou ele compra uma que não atende porque não tem acesso aos dados, tem dificuldades nesse sentido. Então, eu acho que o valor do SkyOne Studio está em simplificar, que a gente chama dessa pilha tecnológica, para a gente conseguir construir coisas ali dentro que sejam incríveis e que tragam use cases bem interessantes de negócio. Né? Perfeito. E, você que está assistindo a live, é o seguinte... O SkyOne Studio, ele simplifica, mas não é simplório. É uma baita de uma tecnologia com vários componentes fantásticos e com muito LLM. A galera fala de IA e de LLM, mas no final do dia o que importa é resolver o problema, né, Renan? Se você não resolver o problema, a tecnologia é só o meio, né? É só o meio. E por falar em problema, tem um negócio interessante aqui, que acabou de aparecer aqui uma pergunta aqui sobre carreira, né?
A carreira do profissional de TI está sendo impactada, né? Eu sei que você começou no mercado de TI, eu não comecei. Eu comecei no mundo do varejo. Eu comecei na informática ainda. Na informática aí, ó. É outra época. Só, A turma não chama de TI. Aliás, você sabe por que a informática chama informática? É informação automática, né? Não, é cara. A isso? empresa é informática, sabe? Ah, americana, sei. É uma empresa indiana, né? O tal do indiano veio no Brasil. Foi só informática americana, de dados, etc. É isso, o fundador é um indiano. Indiana. O cara veio no Brasil antes de criar essa empresa. Esse fato é real, porque eu trabalhei com um cara que conheceu ele pessoalmente. E ele andou no Brasil, viu a palavra informática, e aí quando ele voltou para criar a empresa, ele deu o nome de informática. Tem tudo a ver com o Brasil essa palavra, informática. A brasileirou, né? A brasileirou. Ela tem informação automática. Informação automática. Mas é bom, gostei. Então, a pergunta é sobre carreira, né? Como é que você está vendo a diferença do perfil do desenvolvedor, que é o famoso executor, o cara que cria software, né? Do cara arquiteto, que desenha como o software deveria funcionar, ou teoricamente é o cérebro por trás dos projetos, né? Nesse momento de transição, certo? Um momento onde a IA, o vibe coding, tudo que a gente está vendo deve e provavelmente vai mudar a forma como as pessoas trabalham, mas não vai mudar o trabalho. Ou seja, o trabalho vai continuar existindo, mas a forma como as pessoas trabalham deve mudar. Como é que você está vendo isso na sua posição? Bom, vamos lá. Assim, acho que ninguém tem certeza absoluta do qual caminho que está indo. Então, você fala assim, você vê notícias falando que o primeiro grande impacto, o maior impacto agora está sendo nos desenvolvedores de software, engenheiros de software, porque está muito mais rápido construir software. Você vê grandes empresas falando, layoff de pessoas, etc. Essa semana eu vi uma pesquisa falando que a contratação de engenheiros está aumentando drasticamente, porque a capacidade de construir coisas novas está aumentando com a IA, e os engenheiros podem ser um baita acelerador de construção de coisas mais rápidas. De outra forma, está diminuindo a contratação de desenvolvedores júniores, que é uma outra coisa que eu vi. Aí tem essas varas óticas aí que a gente escuta bastante e muda toda semana. O ponto do ponto de vista técnico, no passado, sei lá, pouco mais de 10, 20 anos atrás, você tinha um olhar de engenharia em que você tinha o tal do analista de sistemas e o desenvolvedor de software. Você fez, né, faculdade nessa área? Isso, sistemas de informação. Sistemas Mas até um pouquinho antes, então eram essas duas pessoas ali, e o DBA, vamos dizer assim. Tinha o cara do banco. Então, o desenvolvedor de software, um cara definia as regras de negócio um pouco mais, como é que o cálculo da folha de pagamento tem que ser, e o desenvolvedor de software ele desenhava, ele arquitetava grande parte do banco, ele testava, entregava e fazia tudo junto. E você às vezes tinha um DBA para grandes bancos de dados para fazer a sustentação e a administração do banco posterior. Perfeito. Então, as coisas já eram mais centralizadas em poucas figuras. Conforme isso evoluiu, naturalmente surgiram novos modelos lá de modelo Amazon, modelo Spotify, modelo XYZ, que você criou as metodologias lá de Scrum, Kanban, etc. E aí você começou a desmembrar um pouco disso, né? Então você falou assim, até porque as tecnologias começaram a ficar um pouco mais complexas. A web fragmentou muito também, né? Aí tinha o front-end, aí tinha o back-end, o QA, que é o cara de teste, o design, e aí criaram uma grande linha de montagem de software. Para você criar um site, tinha 20 pessoas envolvidas no site. No mínimo. Isso, dependendo das cadeias, funciona, mas em muitas outras, cara, isso aí burocratiza e você cria silos ali, etc. Eu acho que agora talvez a gente esteja passando por voltando para um modelo onde você tem papéis de pessoas que elas conseguem fazer mais de uma atividade na engenharia. Então, o engenheiro hoje, talvez ele consiga fazer uma parte de um design agora com as tecnologias de AI, ele consiga desenvolver muito mais rápido, ele consegue criar planos de teste muito mais rápido na AI e começa a dar uma consolidada um pouco nessas esteiras, né? Acho que hoje mesmo eu vi uma notícia sobre uma reorganização que o Facebook fez no ano passado para cá, no final do ano passado para cá, em que teve vários layoffs, porque a estrutura estava extremamente inchada, então tinha do cara que trazia o problema, a necessidade, até o cara que desenvolvia, tinha uma pilha de pessoas passando, então a informação, o velho telefone sem fio chegava. Então a pessoa enxugou, deixou as equipes mais próximas, o cara de negócio falando direto com o engenheiro, e trouxe uma super produtividade agora nesse novo momento que a meta está na indústria, né? Então, assim, eu acho que as coisas são meio cíclicas e a gente está indo para um modelo onde
a quantidade de pessoas tá... Acho que aí talvez tenha um impacto importante, porque assim, o cara que só fazia QA, o cara que só fazia front-end, ele vai ter que se adaptar para fazer coisas mais amplas ali. E hoje dá, né? Você não precisa ser ultra especialista, mas também sem minimizar a complexidade do software, porque também Vibe Coding, de uma forma geral, ele é bem superficial. Ele não... Soluções mais robustas, ele é uma outra brincadeira. Né? E você sabe o que eu ouvi aqui, cara? Ele acabou de criar uma nova profissão. Opa! AI Full Stack Architect. Eita, veio aí. Aqui você só vê novas profissões na Builders. Cara, tem que acompanhar a gente aí, galera. E é muito interessante isso, porque a tecnologia, de certa forma, ela tá nesse momento de inflexão e as pessoas têm que se reinventar. Não quer dizer que vai acabar o trabalho. O trabalho vai continuar existindo, mas talvez a pessoa tem que ampliar o seu escopo, né? Não dá mais para ficar 100% na sua especialização, tem que ser um pouco mais amplo. O tempo todo, né? É que nem empresa. Se a empresa nasce, a partir do primeiro dia que ela nasce, ela começa a morrer. A gente chega numa posição, cara, a partir do dia seguinte a gente começa a morrer, então a transformação tem que ser contínua nesse sentido, né? Claro, você viu a filosofia? A partir do momento que a empresa nasce, ela está começa morrendo. a morrer. Se você assistiu o filme O Último Samurai, é uma das frases do Katsumoto. Olha só. Que perto do final do filme ele fala isso, né? Tudo muda, né? É muito legal. Tudo muda, é tudo transitório. E aí, o que você ia falar aí, cara? Uma coisa que me chamou a atenção na Sky One também é na contramão do mercado. Que o mercado já está mais averso a essa contratação de devs júnior, que nem você trouxe, mas tem muito estagiário chegando aqui. Né? Principalmente na área de engenharia. Pô, nós formamos muita mão de obra, cara. Então o júnior de hoje é o sênior de amanhã, né? Então, um projeto que a gente faz com a comunidade. Acho que a gente podia perguntar para ele, hein? Né? Vamos perguntar, não? Qual que é o projeto, Renan, que a gente tem com a comunidade que ajuda a formar uma galera para entrar no mercado de trabalho na contramão do mercado? A IBM está contratando também. Não sei se vocês viram, a IBM está contratando mais dev juniors. Olha só. Não, o papo ele é bem pragmático e objetivo. Assim, essa turma mais nova, eles têm uma baita capacidade de cognição, de aprender coisas rápidas. E a nossa filosofia aqui ela é muito simples e objetiva. São pessoas Ainda rápido, execute rápido. Então, são pessoas que elas conseguem ser moldadas, talvez, na nossa cultura mais fácil que pessoas que chegam no mercado. Elas são, acho que têm muita capacidade, estão a fim de aprender, etc. Então, através dos nossos programas, seja com empresas parceiras, seja com universidades, etc. e tal, a gente gosta muito do modelo de trazer estágio, trainee, menor aprendiz e formando essas pessoas. Aqui eu bato um papo de vez em quando com a turma aí e assim, impressiona assim, que jovens ali que começam com 17, 18 anos, que é até meio tarde, né? Porque às vezes a gente começava antes. Mas, cara, tá com 22, 23 e ele já tem uma experiência incrível, já tá, cara, no pleno, indo para um sênior, etc. E, assim, entregando muitas vezes muito mais do que as pessoas de mercado. Então, assim, a nossa filosofia é muito de forma pragmática, trazer essas pessoas para que possam formar essas pessoas, acho que por um lado, mas acho que para a companhia ela é muito importante também, traz um resultado grande, porque ele cresce aqui dentro e acho que vai ficar bastante tempo com a gente, porque acho que a gente monta com ele um plano de trocas ali, vamos dizer assim, que é bem interessante para ambos os lados. E é uma formação, assim, naturalmente, a faculdade, a universidade é muito, muito importante, mas, assim, onde ele vai aprender na prática e aplicar e se desenvolver é no trabalho, no dia a dia. Perfeito, é isso aí. Então, assim, é uma oportunidade ali que a gente faz uma troca com eles. Perfeito. A empresa cresce quando o cara cresce. Exato. Só que a gente está chegando naquele momento, que é aquele momento chato, que é perto do final, mas ele ainda não falou os nossos hacks. E a gente tem que dar real para ele. Dá real para ele aí. O que tem que falar agora? Renan, o mote do nosso podcast é pequenos hacks, grandes escalas. Que é esses pequenos hackeamentos aí que a gente faz na estrutura vigente para ter aí grandes surgimentos de produtividade. Então compartilha aí com a comunidade Builders um famoso atalho, só que talvez agora um atalho numa outra escala, certo? Exatamente. O famoso atalho. Vai lá, Renan. Você cresce desproporcional àquilo que você investe. Vamos lá. Então, a gente é fanático por otimizar tempo, né? Assim, acho que fazer as coisas... O que eu tenho feito, né? Vou pegar 2 olhares aqui para tentar fazer um paralelo. No âmbito do trabalho, a gente usa muito o Sky One Studio. Então, tudo que é automação de situações que antes você tinha um trabalho, já era algumas horas no mês para fazer,
Então, se eu demorava 1, 2 horas para fazer e, sei lá, 1 hora para analisar, a gente automatizou e consegue fazer isso de uma forma muito mais simples. Um fluxo de trabalho. Fluxo de trabalho repetitivo, cara, que antes também não tinha tecnologia e agora com os modelos de generativos a gente consegue analisar ou talvez dar insights até diferentes. Eu acho que a gente tem usado bastante. Renan, pessoas de negócio conseguem fazer isso também, né? Não é uma coisa só de gente técnica. Não, né? isso está na área de negócio, não está na área de TI da empresa fazendo isso. Então, assim, tem bastante oportunidade que estou fazendo. Mas vamos falar do meu pessoal que eu estou aprendendo. Pô, me ensina aí, cara. Você tem uns hacks da hora. Eu não sei como ele faz uns resumos, cara. Enorme, assim, uns livros. Ele lê um livro por dia, cara. É maluco, velho. É mesmo? É. Opa. Ele, Depois ensina as técnicas de leitura dinâmica aí. Eu quero aprender. O livro não tem muita mágica, não, mas depois eu te falar. Tá bom. Mas o que eu tenho feito de coisas que têm funcionado, tenho aprendido bastante dia a dia, né? Assim, mas você vai utilizando. Então, o próprio GPT, né? o Anthropic no celular, acho que conversar com ele durante você estar no trânsito, conversando, abre uma conversa e começa a falar de coisas aleatórias e você vai se aprofundando. Eu acho que você aprende muito ali dentro. Legal. Eu acho que ali você tem um bom desenvolvimento. Um outro que eu tenho utilizado, que eu aprendi esses dias aí, é que antes eu ia escrever uma mensagem no WhatsApp. Sim. E você está no trânsito, está correndo, andando, etc e tal. Difícil cara, parar para prestar atenção. Você começava a escrever, pô, às vezes escrever alguma coisa sem sentido, não era a forma que você queria fazer. Então, hoje eu abro o GPT, eu não converso com ele, mas põe a mensagem, falo, ó, vou te mandar um texto, dá uma organizada aí rapidinho e tal. Cara, aí você fala do jeito que você quer, meio maluco. Cara, ele dá uma formatada, eu copio o texto e manda. Perfeito. Eu ganhei algumas horas por dia, alguns minutos por dia fazendo isso. E aí, pegando o gancho lá com o estúdio, quando a gente vai para essa dinâmica de falar, porque você falar é muito mais rápido que escrever. Muito. Certo? Então, assim, imagine algumas soluções do tipo, né? A gente tem umas soluções aqui integrado no nosso CRM, desenvolvendo em estúdio, que, pô, saí de uma reunião com um cliente, tem lá meu cloud que anota e tal, depois faz um resumo lá, mas eu preciso atualizar o CRM, eu preciso atualizar alguma ferramenta que eu vou ter que chegar e escrever no modelo antigo. Então, a gente tem um chat aqui no WhatsApp que eu falo o nome do cliente, falo o que aconteceu na reunião, etc. Falo o que ele precisa fazer, agendar. Cara, ele já manda para dentro do sistema e já reprograma todas as coisas que a gente vai fazer. Que legal, né? E você viu, André, que, olha só, às vezes você tem algumas ferramentas com as suas limitações, mas ela é importante porque, cara, a ferramenta, o CRM, é uma ferramenta importante para a empresa, né? Então, você não pode jogar fora. Não. Simplesmente, vamos construir um CRM. Cara, construir um CRM é um negócio, às vezes, complexo, né? Então, a gente mantém esse software, mas atualiza ele integrando com o que tem de novo, com o SkyOne Studio e com outras aplicações que faz sentido para o negócio. Né? Onde a inovação e a governança se encontram. Olha lá. Nesse exemplo, a parte do AI Assistant, né? Como copiloto, mas tem efeitos de autopilots ali que poderiam fazer coisas bem diferentes que a gente pode até marcar um outro papo. Cara, que legal. Você viu? Ele deu vários hacks, cara. A gente só tinha pedido 2, cara. Mas por isso ele é um 10x, cara. Eu queria que você falasse desse 10x aí, porque tá todo mundo falando de 10x. Eu recebi minha meta hoje, tá 10x. Eu, cara, nem sei como eu vou fazer ainda. Conta aí o 10x, é o último. Prometo, a gente tá acabando, galera. Não, só para fechar aqui, tem um livro que acho que eu li recentemente, a gente trouxe aqui para dentro de casa. O povo falou, lê, todo mundo tem que ler esse livro, que é que ele fala que é 10 times is easier than 2 times. Perfeito. Tem em português também, 10 vezes é mais fácil que 2 vezes. Acho que é Dan Sullivan e mais um cara lá. Mais um gringo. E acho que o conceito deles tem 2 grandes conceitos ali, né? O primeiro deles é que ele fala basicamente que é o seguinte, você fazer uma coisa 10, não é 10 vezes maior, mas uma coisa 10 comparado a uma coisa 2, ela é muito mais fácil de fazer e alcançar do que a 2 por alguns motivos. O principal deles é que, imagina, eu vou dar um exemplo aqui, né? Imagina que você precisa aprender uma língua você aprender uma língua nova, precisa aprender a falar chinês. Um pensamento 2x, ele fala assim, cara, eu preciso aprender chinês, o caminho... Pra falar bom dia, boa noite. Não, sei lá, intermediário ou fluente, o caminho normal é 3 anos. Sim, 3 anos eu vou ficar tanto tempo na escola básica, mais tanto tempo na avançada e tanto tempo fazendo o teste. Assim, que é uma meta padrão, vamos dizer assim, padrão no sentido de... É o que todo mundo faria, vamos dizer assim, no senso comum, em cima desse negócio. E para você alcançar essa meta em 3 anos, por exemplo,
você tem vários caminhos ali dentro. Certo. Você pode contratar um curso na internet, você pode ir morar na China um tempo, etc e tal, e tem várias coisas. Agora, quando você muda o seu mindset, você fala assim, cara, preciso aprender chinês em determinado nível, em 3 meses, o que tinha centenas de caminhos, agora você tem pouquíssimos caminhos. Às vezes um caminho para fazer. Então, isso aí te força a pensar muito diferente de uma forma meio disruptiva. Perfeito. E quando a gente traz isso para o âmbito da nossa vida pessoal, do trabalho, é interessante porque, assim, tudo começa com o mindset que você tem de meta, né? Sim, perfeito. E vamos supor que você não alcance isso em 3 meses, nesse exemplo que eu dei, que você alcance em 1 ano. Mas foi mais rápido. Ainda assim é um X vezes mais rápido. Então, essa é uma primeira ideia de uma provocação. Tem várias metodologias, vários approaches em cima disso, mas é mais um método de pensar como é que o tempo todo você pensa coisas de uma forma muito disruptiva, como é que você livre espaço naquele Pareto de 80-20, né? 80% das coisas que você faz só traz 20% do resultado e 20% do que você faz traz 80%. Como é que você começa a eliminar essas coisas dos 80% que não trazem tanto resultado para você focar no que realmente traz resultado? Perfeito. E, um livro super legal, super indico aí para que tem... eu nem sei de quanto que ele é, mas não é muito novo não esse livro. Não, mas é bem legal, né? Bem legal. Top. Você viu, cara? Esse é o tipo de conversa que a gente tem aqui no Builders. Né? Solta o nível. Show de bola, cara. Bom, a gente tá encerrando, cara. É você que encerra, então tá na tua mão agora. Bom, aprendi agora que o esforço de sonhar pequeno é o mesmo esforço de sonhar grande. Com essa reflexão, a gente fica por aqui. Posso complementar isso aí? Por favor. 3G aí, ó. Cara, então, esse pensar pequeno, pensar grande dá o mesmo trabalho. Depois que eu li esse livro, eu acho que o pensar pequeno dá mais trabalho que pensar grande. Olha só, verdade. Gostei, ó. Releitura do livro aí. Colocando de cabeça para baixo esses conhecimentos pré-estabelecidos. Maravilha. Muito bom. Reaprender, desaprender e aprender de novo é o nosso mote aqui na comunidade Builders by SkyOne e esse é o convite que a gente deixa para você no encerramento dessa live. Acesse builders.skyone.solutions, acesse nossos cursos, interaja com a nossa comunidade que a gente se vê muito em breve no próximo episódio. Valeu! Valeu! É isso.